Meus irmãos, eu vos convido neste momento para abrirmos a palavra do Senhor. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, nós iremos ler dos versículos 27 ao versículo 30. Filipenses capítulo 1, versículo 27 ao 30. E o tema foi retirado, portanto, de uma expressão que está aqui no texto: uma vida digna do Evangelho num mundo hostil, é o tema da mensagem desta manhã. Está escrito assim na palavra do Senhor: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Este é o quinto sermão, aqui no capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. E nós iremos refletir hoje, portanto, neste tema da vida digna do Evangelho. Nós vivemos num tempo em que a fé cristã ela é frequentemente pressionada, questionada e até mesmo rejeitada, efetivamente perseguida. Em muitos contextos, ainda hoje, seguir a Cristo implica nadar contra a corrente. Ainda hoje significa enfrentar pressão cultural, resistência ideológica e até mesmo rejeição pessoal por sermos seguidores de Jesus. E este cenário, o cenário de perseguição, ele não é novo. A igreja de Deus em Filipos, ela já conhecia muito bem essa realidade desde o início. Depois leiam Atos capítulo 16, e os irmãos vão perceber que naquela cidade, logo na abertura daquela igreja, Paulo e Silas foram presos, foram açoitados em praça pública e foram maltratados porque estavam a pregar o evangelho naquela cidade. Filipos era uma colônia romana, marcada por uma forte identidade política e lealdade ao imperador romano. Tornar-se, portanto, um cristão ali naquela cidade não era apenas uma mudança espiritual, mas também uma ruptura social, sendo eles leais a César e declarando todos eles: César é o Senhor, defendendo, portanto, a noção de pax romana, a nossa paz está na estabilidade do império, e de repente anunciar que Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor, e só a Ele devemos dar glória e nenhum outro. Naturalmente havia ali, logo, uma ruptura com a lógica do funcionamento daquela cidade. Os crentes eram vistos como diferentes e muitas vezes enfrentavam oposição. E é neste contexto, portanto, de uma colônia romana, que o apóstolo Paulo escreve, e ele escreve num contexto de prisão. Ele estava preso ao escrever essa epístola. E em vez, portanto, de Paulo centrar a sua atenção na sua própria situação e condição de preso, ele dirige os olhos para os filipenses e para a forma, portanto, como eles devem viver de um modo digno do Evangelho. Note o versículo 27, a expressão logo de abertura, o termo vivei, que é um termo técnico muito usado na altura sobre viver como bons cidadãos. A ideia de cidadania era muito forte naquele contexto, mas lendo o capítulo 3, versículo 20, percebemos que temos uma pátria celestial. Ele está agora a fazer referência não a esta vida de lealdade ao imperador num contexto social e político, mas vivei, acima de tudo, de um modo digno
do Evangelho de Cristo. É verdade que somos cidadãos aqui nesse mundo também, mas a nossa pátria é a pátria celestial e devemos viver de acordo e de um modo digno do Evangelho de Cristo. A expressão acima de tudo revela não uma negação da sua própria nacionalidade ou da sua pátria ou da sua cidadania neste mundo. Acima de tudo significa prioridade. A nossa prioridade, portanto, é viver de um modo digno do Evangelho. Independentemente das circunstâncias, há uma exigência central: viver de forma coerente com o Evangelho. Então a questão que se impõe aqui no texto é a seguinte: como viver de um modo digno do Evangelho num mundo hostil, num contexto como aquele de Filipos? Como viver à altura da mensagem que nós pregamos? E o texto apresenta-nos aqui 3 compromissos essenciais se nós queremos viver de um modo digno do Evangelho. Em primeiro lugar, uma vida digna do Evangelho, ela exige de nós unidade inabalável. Esse é um desafio extraordinário. Porque Paulo escreve: para que, versículo 27, para que ouça quanto a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Batalhando juntos pela fé evangélica. Ele termina no versículo 30, dizendo que o combate dele era o combate deles. O combate de Paulo era o combate da igreja aos filipenses. Então a linguagem aqui, ela é forte, ela é intencionalmente forte. Ele fala de firmeza, de unidade interior, ele fala de esforço conjunto, de esforço coletivo, todos unidos no mesmo combate, numa mesma luta pela causa do Evangelho. E a expressão um só espírito aponta para uma disposição comum. Não apenas uma unidade aparente, visual, mas um sentimento conjunto de unidade pela causa do Evangelho, pela fé evangélica. Uma só alma indica propósito partilhado, lutando juntos sugere, portanto, cooperação ativa no mundo, nesse caso, como num combate. Num combate, é interessante essa ideia, logo nos primeiros dias que um recruta, ele ingressa, portanto, para as forças armadas, seja o exército, marinha ou aeronáutica, ele precisa aprender algumas coisas básicas, como a unidade, o espírito de corpo, a ordem unida, todos no mesmo passo, em conjunto, as formações, e nos ataques coordenados, justapostos, em linha, pelos flancos. Existe toda uma lógica estrutural para uma guerra, para um combate. Paulo não está aqui a defender guerras, está a falar de um combate aqui espiritual, porque as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais. E os crentes em Jesus precisam estar coordenados e unidos no mesmo combate, no mesmo espírito, uma só alma, para a glória de Cristo, em defesa do Evangelho. E isto, irmãos, lendo este texto, isto ensina-nos que num ambiente hostil, a unidade da igreja ela não é opcional, ela é essencial, e a divisão interna enfraquece efetivamente o testemunho externo. Então, enquanto o mundo ele pressiona de fora, atacando a igreja, o povo de Deus deve permanecer coeso por dentro. O objetivo de Satanás é destruir a igreja, é acabar com a fé cristã e eliminar as igrejas locais. O diabo ataca, o mundo ataca, o tempo todo, e portanto a igreja precisa estar coesa nessa batalha pela fé evangélica. E esta ênfase ela é consistente com as outras exortações paulinas que Paulo faz em outras cartas, como por exemplo, Efésios capítulo 4, no versículo 3, quando nós lemos no texto ele dizendo: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa unidade que o Evangelho cria, nós devemos lutar para preservá-la. Ela pode ser perdida. O Evangelho cria uma unidade. Quando somos salvos, somos integrados no corpo de Cristo, somos unidos a Cristo e uns aos outros. Mas temos que lutar pela preservação dessa unidade, pelo vínculo da paz.
E aqui em Filipenses capítulo 2, se nós recuarmos um pouco, avançarmos um pouco, lemos até o versículo 30 do capítulo 1, mas se seguirmos para o capítulo 2, no versículo 2, Paulo reforça este ponto, quando ele diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E ele vai destacar o sentimento que há em Cristo. Devemos partilhar do mesmo sentimento, da mesma base do Evangelho. Ele não está defendendo aqui uniformidade, ele sabe que existe diversidade no corpo de Cristo. Ele sabe que somos diferentes uns dos outros, temos dons diferentes, temos capacitações diferentes, mas todos estamos unidos pelo mesmo Espírito, com o mesmo propósito, que é glorificar a Deus e expandir o Evangelho no mundo, edificar os irmãos. A divisão, pelo contrário, a divisão, ela é denunciada como um sinal de carnalidade. Quando nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 3, Paulo, de forma clara, ele diz: porquanto, havendo entre vós inveja e contendas, não é assim que sois carnais? Ele pergunta, porque há inveja e contendas no meio de vós. Não, porventura vocês não são carnais, vivendo desta forma? Uma igreja dividida, meus irmãos, ela perde a sua eficácia, a sua capacidade de testemunhar do Evangelho, da salvação que há em Cristo Jesus. Uma igreja dividida é uma vergonha. Uma igreja dividida, ela não glorifica a Deus. Uma igreja dividida, ela, pelo contrário, ela dá um mau testemunho e ela envergonha o nome de Cristo. Porque nós seremos conhecidos de todos, que somos de Jesus, se amarmos uns aos outros. E, portanto, lutar pela unidade da igreja é lutar pelo Evangelho. Lutar pela unidade da igreja é lutar pela salvação das pessoas. Se eu estou preocupado com a salvação de perdidos, eu tenho que me preocupar bastante com a unidade. Porque se eu não me preocupar com isto, eu estou comprometendo a vocação da igreja. E eu posso, claro, receber a disciplina do Senhor. E Ele é bom em fazer isso. Ele sempre acerta no lugar certo. O nosso Deus não falha. Louvado seja o nome de Jesus. Viver de forma digna do Evangelho implica cultivar uma unidade profunda, baseada e sustentada pelo amor. Implica rejeitar, então, o egoísmo e rejeitar a vanglória. Note o versículo 3 lá, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Existem partidos nas igrejas? Isso é possível? Existiu em Jerusalém, na igreja que viveu o maior avivamento, talvez, da história do cristianismo. Tinha os da parte de Tiago, por exemplo, quando chegaram em Antioquia. Sempre houveram esses problemas. E, portanto, o que Paulo está a dizer é: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. É um desafio lutarmos pela unidade da igreja. Hoje em dia tem até disputas partidárias, efetivamente, politicagem, tudo isso dentro da igreja de Deus. Isso também é uma vergonha, irmãos. Precisamos lutar pela nossa unidade e unidade em Cristo. Observe o versículo, na sequência, versículo 28, porque em segundo lugar, se eu quero viver de um modo digno do Evangelho, para além de estar unido, estarmos em unidade inabalável, a vida digna do Evangelho exige coragem. Assim como unidade inabalável, coragem inabalável. É preciso ter coragem. Paulo prossegue: e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Ele reconhece, portanto, a realidade da oposição. A fé cristã, ela se desenvolve não num vácuo, não num vazio, mas num contexto de confrontação, num contexto de confronto. Uma pessoa, ela recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, e ela vive a dinâmica da sua fé lá no trabalho, lá com aqueles que negam a fé, zombam da sua fé, lá na universidade, onde há pessoas que não acreditam em nada daquilo que você crê na palavra de Deus, zombam da sua fé, em ambientes hostis em todos os níveis. A palavra aqui, intimidados, transmite a ideia
de um medo paralisante, de intimidação. Paulo então exorta os crentes a não cederem à intimidação, a não cederem ao medo. Coragem cristã aqui não é a ausência de temor. Aquele homem lá não tem medo de nada, ele não sente nada. Sente, mas ele é firme, ela é firme, apesar dos desafios, apesar da intimidação, apesar do medo. Enfrentamos com coragem os desafios. Este é o ponto. E esta ideia encontra eco em outros textos. Por exemplo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, que Paulo escreve ao pastor Timóteo, na igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 7, nós lemos: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, é a expressão usada, mas de poder, de amor e de moderação. Que espírito é esse? Que nos dá coragem, poder e autocontrole. Que espírito é esse? É o Espírito Santo. O irmão precisa do Espírito Santo. A irmã precisa do poder de Deus, do Espírito Santo na sua vida. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 14, nós somos encorajados: não temais as suas ameaças, nem fiqueis amedrontados. Porque Paulo, ele está a pregar aqui, está a falar numa igreja em Filipos. Pedro, aos dispersos pela perseguição. E ele vai dizer: não fiquem amedrontados, sejam corajosos. A coragem, meus irmãos, ela é necessária para enfrentarmos, uma coragem inabalável, para vivermos de um modo digno do Evangelho. E Paulo acrescenta que essa postura de coragem tem um significado espiritual. Observe o versículo 28, voltando para Filipenses 1, versículo 28. O que para eles, os descrentes, é sinal evidente de perdição, mas para vós outros, de salvação, e isto da parte de Deus. Bom, quando um descrente esmaga um crente, maltrata um crente, ele se sente poderoso. Tá a ver, coitadinho, tão crédulo, tão coitadinho dela, coitadinho dele. Mas o que para ele é ganho, é força, é perdição no final. Porque irão enfrentar o juízo de Deus. Porque irão enfrentar o Deus Todo-Poderoso no seu trono branco, onde Ele vai trazer à luz todas as obras ocultas, todos os segredos do coração, toda a maldade. E Ele, como justo juiz, vai julgar a cada um segundo suas obras. E diz a Escritura, em Apocalipse capítulo 20, que serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não tem mais os homens, disse Jesus, que podem matar o vosso corpo, mas não podem tocar nas vossas almas. Temei, pois, a Deus, que tem poder para matar o corpo e lançar a alma para o inferno. É o que está na palavra de Deus, palavras do Senhor Jesus Cristo. Note, meus irmãos, que isso é muito forte o que eu estou a dizer. Para vós outros é salvação, quando perseveramos e vivemos de um modo digno do Evangelho. É verdade, há um sofrimento, há um preço, mas no final é a vitória da salvação do povo de Deus. E aqueles que desprezam a Cristo, que negam o Evangelho e perseguem Ele, terão um fim de perdição, como diz a Escritura na carta de Judas, inspirada para a igreja do Senhor. A firmeza dos crentes, ela revela duas realidades importantes: o destino, portanto, dos que rejeitam o Evangelho e a segurança dos que permanecem no Evangelho. E isso está em consonância, por exemplo, com o ensino de Jesus, quando lemos Mateus capítulo 10, versículo 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Meus irmãos, o cristão, ele causa irritação no descrente, porque o descrente tem uma mentalidade, às vezes, contrária ao crente, tendo em vista a conduta do crente. A sua vida moral corretinha irrita as pessoas. Quem quer viver na sujeira, na lama, no pecado, na imoralidade, na falsidade, na hipocrisia, na iniquidade, na sujeira, na podridão deste mundo, quem vive assim, odeia os crentes em Jesus. Porque sua vida é como luz que reflete Cristo, e aqueles que andam nas trevas não querem a luz, porque as suas obras são más, e as obras das trevas não suportam as obras de Deus reveladas na vida dos cristãos, e portanto há um ódio natural, espontâneo, há uma guerra espiritual. Eu estou a dizer isso porque Paulo, já pensou, Paulo apanhou por quê? Porque foi preso. Que mal Paulo fez? Pregou o Evangelho.
Porque se nós defendemos a palavra de Deus, os valores e os princípios do reino de Deus, somos odiados. E Jesus disse, sereis odiados por causa de quê? Por causa do meu nome. É verdade que algumas pessoas são odiáveis, porque são difíceis. Mas aqui o ponto não é este. O ponto é uma pessoa que está defendendo a causa de Jesus, a mensagem de Jesus, a palavra de Jesus, é odiada só por isso. Porém, disse Jesus, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A oposição não é, portanto, um sinal de erro, e muitas vezes é a consequência da fidelidade. Continuar fiel não é fácil. Quando aquele colega de trabalho convida-o para participar de uma coisa que não agrada a Deus, quando ele conta uma piada imoral e você não sorri, por que ele não sorriu? É um antipático. Temos que perseguir este rapaz, ou temos que eliminar esta moça do nosso convívio. Eu contei uma piada, todo mundo riu, ele não riu por quê? Não gostei desta. Vamos fazer uma festa, vai ter isso, isso, aquilo, outro, todo tipo de pecado. E hoje em dia parece-me que tudo pode, não é? Não pode. A palavra de Deus é clara em muitas coisas. Hoje em dia, há um debate aí, inclusivamente conversando com um colega pastor, estávamos a refletir se atualmente as pessoas estão a casar ou não, virgens ou não, porque hoje em dia parece-me que tudo é permitido até no contexto das igrejas. Mas a palavra de Deus não mudou, ela continua exatamente igual. E os pastores têm que dizer isso claramente nas igrejas. Claramente. Mas eu não gostei. Procure outro lugar para você ouvir a palavra. Aqui vai ouvir a palavra de Deus como ela está escrita. É isto que eu vou fazer aqui, domingo após domingo. Só tem uma forma de resolver isso. Tem que expulsar o pastor. Enquanto me deixarem aqui, eu vou dizer exatamente o que está na palavra de Deus. Meus irmãos, estamos a viver um descalabro completo. Em nome do Senhor Jesus. Ande com Jesus. Ande em santidade. Seja diferente do mundo. Há uma distinção entre o crente e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre a igreja e o mundo. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Então, quando você é pressionado num ambiente universitário, vamos para a festinha, vamos pecar, vamos não sei o quê. Irmão, observe, aquele ambiente pode me contaminar? Pode, não vá, irmão, em nome de Jesus, não vá, não se contamine, dê o testemunho. Mas pastor, se eu fizer isso, eu vou ser perseguido pelos coleguinhas, eu vou ser maltratado lá na escola. Faça isso por amor a Jesus. Espírito de sacrifício, dê o seu testemunho. Por que está vazia a igreja? Por que as igrejas estão vazias? Porque os crentes, meus irmãos, não estão a viver à altura do evangelho que pregam e que acreditam. Vamos dar o testemunho, deixa o mundo ver a glória de Deus revelada na igreja, deixa o mundo ver o nosso testemunho. Viver de forma digna do evangelho exige coragem para permanecer firme na verdade, mesmo quando isso tem custo. Eu, quando ouvi aquele jovem dizendo, pastor, eu fui evangelizado, e eu glorifico a Deus pela vida do meu primo, mas infelizmente ele não está entre nós. O que aconteceu com seu primo? E o Nélio então partilhou comigo. Ele foi decapitado, pastor, tem alguns meses. Ele foi assassinado por um grupo de radicais islâmicos que não gostou muito das coisas que ele estava a dizer, porque ele estava a ganhar almas para Jesus. E começamos uma igreja no norte de Moçambique, e ele foi simplesmente assassinado. Ele nunca fez nada, pastor, de errado, pelo fato de ser cristão. E eu pensei assim, bom, então agora ninguém quer seguir Jesus lá. Pelo contrário, o número de cristãos está a aumentar cada vez mais. Quanto mais eles matam, mais cresce. Louvado seja o nome de Jesus, porque há crentes fiéis no mundo. Louvado seja o nome de Jesus, porque quando os que se dizem cristãos são infiéis, Deus levanta outros, porque se nós não clamarmos, as pedras vão clamar, mas o nome de Jesus vai ser glorificado na terra. Porque ele tem compromisso com a sua igreja. Ele disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que seja eu uma testemunha, que seja o irmão uma testemunha. Coragem para não negociar a fé, mesmo sob pressão. Em último lugar, irmãos, uma vida digna do evangelho exige disposição para sofrer. Observe o versículo 29, que Paulo vai dizer aqui. Paulo declara, porque vos foi concedida a graça. O favor é merecido, Deus nos concedeu a graça de padecerdes por Cristo. Quem pode dizer amém? E não somente de credes nele. A palavra concedida revela que tanto a fé como o sofrimento são dons da graça divina.
Ó Deus, obrigado pelo dom da fé, eu creio, obrigado também pelo sofrimento que o Senhor me faz passar por amor a Jesus. Pode dizer isso? A perspectiva aqui é surpreendente, porque habitualmente associamos a graça a bênçãos visíveis, jamais ao sofrimento, jamais. Aqui Paulo, ele afirma que sofrer por Cristo faz parte do privilégio cristão. Ser identificado com Jesus no seu sofrimento. E essa ideia é confirmada em outras passagens, como lemos, por exemplo, em Atos capítulo 5, versículo 41, depois de serem presos, depois de serem açoitados, os apóstolos regozijaram-se de terem sido dignos de sofrer afrontas por esse nome. Que mensagem linda! Os apóstolos estavam ali, humilhados, presos, açoitados, e olhando para o outro diziam assim, que privilégio! Eu estou aqui detido, eu estou sofrendo por causa do nome de Cristo. Eles entenderam quando Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, porque grande será o vosso galardão nos céus. Entenderam que o Senhor Deus vai recompensá-los, vai guardá-los, vai abençoá-los. Identificar-se com Cristo é um privilégio, não é um demérito. Sofrimento aqui, nesse contexto, não é castigo, é participação, é identificação com Cristo, que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E vamos seguir no caminho da cruz, tomar a cruz e seguir Jesus. A cruz, meu irmão, não é a sua sogra. A cruz, meu irmão, não é a sua dor na perna. A cruz, meu irmão, não são os probleminhas da sua vida. A cruz é seguir Jesus, é identificar-se com Ele. E a cruz não é instrumento de tortura, não. Ninguém é torturado na cruz. Na cruz era para morrer. Eu tenho que morrer todo dia. O meu ego deve morrer. E Cristo deve viver em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Todo dia. Irmão tem que morrer todo dia. A irmã tem que morrer todo dia. O velho homem Adão começa a querer fazer as coisas da sua maneira. Eu sou cristão. Eu me identifico com Cristo. Eu estou sepultado com Cristo. Eu estou vivificado com Cristo. Eu ressuscitei com Cristo. Essa é a base do Evangelho. Portanto, note isso no versículo 30, último versículo do texto. Paulo acrescenta, tendo o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então, Paulo aqui lembra os filipenses que eles partiram da mesma luta, eles não estão isolados, eles estão unidos na mesma fé, apenas na fé. Aliás, não só na fé, mas também no sofrimento. Eles estão unidos pela fé, claro, o Evangelho é um só, mas estão unidos também no combate, estão unidos no sofrimento. Paulo está preso e vocês estão na mesma luta também comigo. E essa dimensão, portanto, comunitária, ela é importante. O sofrimento não deve levar ao isolamento, mas à solidariedade. Quando estamos a ver o sofrimento de um crente pela luta do Evangelho, devemos ser solidários a ele, como está em Hebreus 10, versículos 33 e 34, somos lembrados de que os crentes se tornaram companheiros dos que assim foram tratados. Quando um crente é perseguido em outro país, quando uma nação é fechada, quando há uma guerra contra a igreja num país, as nações à volta e as outras devem se compadecer, e todos devem ser solidários àquele momento histórico daquele país em perseguição. Por favor, irmão, inclua nas suas orações os países perseguidos. Amanhã poderá ser Portugal. E vamos precisar das orações. Ainda não aconteceu, louvado seja o nome de Jesus, mas pode acontecer. Este território já foi perseguido. Era proibido pregar o Evangelho aqui nos tempos de Paulo. Portanto, notem que viver de forma digna do Evangelho implica aceitar que seguir a Cristo envolve sofrimento. Eu sei que há igrejas que dizem assim, na placa da igreja, pare de sofrer. Na placa da igreja, venha para cá e acabou o sofrimento. Como se o cristianismo fosse uma colônia de férias, como se ser crente fosse ir para uma redoma de vidro, ficar protegido. É como se fosse um seguro contra acidentes. No momento que o irmão se arrepende e crê em Jesus, é como se fosse um seguro, não tem mais acidentes, o avião caiu e o irmão sai batendo as asas como um anjo. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Então, cuidado com esses ensinamentos que são falsos. No mundo tereis o que, disse Jesus? Aflições. Diz a Escritura Sagrada em Atos capítulo 14, versículo 22, que para entrarmos no reino de Deus, vamos passar por muitas tribulações. Viver de forma digna do Evangelho
implica, portanto, 3 compromissos fundamentais, relembrando o que o texto ensina: unidade inabalável, permanecendo firmes num só espírito e lutando juntos pela fé. Em segundo lugar, coragem inabalável, não, portanto, nos deixando intimidar pelos adversários da fé cristã. E em terceiro lugar, disposição para sofrer, reconhecendo que também isso nos é concedido pela graça de Deus. Deus nos capacita a enfrentar a luta sem desistir, é Ele que nos fortalece. E a questão final é se a vida cristã, não é se ela é confortável, não é confortável, mas se nós somos fiéis. Importa que o dispenseiro seja fiel, importa sermos achados fiéis. Como Paulo escreveu: para mim, o viver é Cristo. Que seja essa também a nossa convicção. O viver é Cristo. Que Deus nos conceda graça para viver em unidade, coragem e fidelidade, para que as nossas vidas sejam verdadeiramente vidas dignas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho não é apenas a mensagem que nos salvou. O Evangelho é a mensagem que nos conduz à salvação, mas não é apenas isso. É o padrão pelo qual a nossa vida deve ser moldada. Quando Paulo diz: vivei acima de tudo de um modo digno do Evangelho, ele está aqui a lembrar que o Evangelho não é apenas algo que cremos, mas também algo que define como nós vivemos. Por isso, viver de um modo digno do Evangelho, especialmente em um ambiente hostil de oposição ao Evangelho. E este Evangelho proclama que Cristo, e observe isso quando lemos no capítulo 2, um Cristo que humilhou-se, sofreu e foi exaltado, e que por isso chama-nos também a uma vida marcada pela mesma lógica. Então a unidade no corpo, a coragem diante dos adversários, a disposição para sofrer, tudo por amor a Ele, identificando-nos com Ele. Então viver de modo digno do Evangelho é viver de uma forma coerente com a cruz de Jesus, identificando-nos com Ele no seu sofrimento, na sua morte, na sua fidelidade ao Pai, até consumar a sua obra. Portanto, vos foi concedido não somente crer nele, mas também padecer por ele. Amém.